Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco nessa nossa grande jornada pelos caminhos da vida. Nossa Mãe Gaia, que é o planeta Terra. Eu tenho comentado muito sobre a visão, Eliane, a visão sistêmica da vida. Eu vou inclusive... boa noite, Antônio. Antônio Carlos, eu acho que eu conheço Antônio Carlos de algum lugar. Esse Antônio Carlos, me parece que ele mora em Vitória da Conquista. Meu querido amigo Antônio Carlos, eu comentava aqui que nós vamos iniciar um estudo no dia 20 de março sob a coordenação de Kessia Teles, do livro A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas desse grande autor Fritz Jof Capra, e que nós, o grupo, nós vamos fazer uma conexão, Antônio Carlos, entre a visão sistêmica da vida e a visão sistêmica do pensamento espírita, do pensamento kardeciano, a filosofia espírita. É essa visão sistêmica cósmica da vida que o próprio livro A Gênese nos apresenta, essa teoria unificada do pensamento cósmico universal. Porque a concordância da nobreza do pensamento espírita é uma concordância universal. Na própria introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, o Espírito da Verdade vai falar sobre esse pensamento unificado, esse pensamento cósmico. A síntese do pensamento espírita está na introdução do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos. Então, a visão sistêmica da vida, que vai ser estudado todas as segundas-feiras, às 20 horas, sob a coordenação de Kessia Teles, é um estudo onde nós vamos fazer, Antônio Carlos, uma conexão entre o pensamento kardeciano e a visão de Fritz Jof Capra. O próprio livro, que já são 3 anos, Eliane, que nós estamos debruçados sobre esta obra notável, que é o livro A Gênese, e a gente percebe essa teia da vida que o livro A Gênese nos apresenta, porque nós vivemos nesta grande teia da vida. E neste capítulo, o capítulo 14, os fluidos universais, é essa grande teia da vida. Podemos dizer isso, Antônio Carlos, que os fluidos que aurem todos os universos, todos os mundos que são solidários nesta grande teia da vida, nós sabemos que existe outras propriedades que fogem à nossa visão física. E ele vai falar aqui sobre a formação dessa propriedade do perispírito, não é? Mudando de mundo, indo para outros orbes terrestres, como por exemplo, os habitantes de Júpiter, ele tem a mesma constituição fluídica semelhante à nossa. Então nós vamos ver esse assunto que Kardec preparou para todos nós. Eu estou com uma série de estudos, Antônio Carlos, que são 13 capítulos, da Revista Espírita de 1858. Essa Revista Espírita, Kardec publica uma notável mensagem de Júpiter pelo espírito Palissir. O espírito Palissir, ele vai dar uma descrição de como é que é a sociedade em Júpiter.
como é a formação dos níveis de sociedades dos moradores de Júpiter. Eu já gravei o primeiro capítulo que está no meu canal e muitos de vocês certamente devem perguntar, mas ô James, por que o telescópio Hubble, o telescópio James Webb e outros telescópios mais antigos não conseguiu fotografar ou detectar as residências dos moradores de Júpiter? É evidente que a autotecnologia terrestre que nós temos, a tecnologia mais avançada que o homem já existiu, que já criou até os dias atuais, que é o James Webb, esse telescópio, ele não vai conseguir captar as cidades, as estruturas sociais, as moradias das regiões altas e das regiões baixas, como o espírito Palissy vai narrar, porque eles vibram em outra densidade, em outra dimensionalidade. Possui corpos, mas não corpos como o nosso. Então, é o que eu vou falar aqui, e nesse outro grupo, nesse capítulo de estudos que eu estou fazendo sobre Júpiter e as suas cidades espirituais, depois eu vou disponibilizar aí para vocês. Então, quando Kardec começa a dizer que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma das substâncias mais significativas no universo, no cosmos, que é este fluido cósmico, o éter, não é? Que teve uma matriz, que teve uma origem, criado pela a inteligência superior. Esta inteligência superior, inteligência divina, que nós chamamos de Deus, o Criador. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Esse fluido é uma energia que vai estar gravitando ao derredor de uma inteligência que é uma alma. Nós somos uma alma encarnada. Quando deixamos o corpo físico, nos tornamos espírito. E aí Kardec vai dizer: já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Ou seja, o corpo físico é uma condensação de uma energia materializada. O que é a matéria? O que é a matéria bariônica? A matéria bariônica é um estado de energia condensada. Quando o corpo entra em estado de decomposição, vai afirmar Lavoisier, nada se destrói, tudo se transforma. Há uma transformação da matéria. A matéria é esse estado de energia condensada. Então, quando ele diz que no perispírito, a transformação, olhe bem, eu comentei isso na semana passada, no perispírito, a transformação molecular se opera diretamente por quanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Kate King, o espírito que se materializava e que o cientista William Crookes, ele pegava uma tesoura e cortava o vestido do espírito materializado. William Crookes pegava alguns instrumentos médicos e ouvia o batimento cardíaco do espírito materializado.
Então, James, você está dizendo que o perispírito, ou melhor, o corpo físico, o nosso corpo físico, é uma xerox grotesca do perispírito. Então, esse corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em estados diferentes. Ou seja, o perispírito é uma matéria vibrando em outro estágio energético que nós não vemos. Por isso que André Luiz, nos primeiros momentos que André Luiz desencarna, a barba de André Luiz cresceu. Então eu perguntaria a vocês, como é possível você desencarna e a tua barba cresce, o teu cabelo cresce? Como é possível você desencarnou, vai dizer André Luiz? Ele sentiu sede e ele sentiu fome. Então, meu amigo Antônio Carlos, que no segundo momento o Antônio Carlos vai me ajudar. Então, Antônio Carlos, se ele sentiu sede e fome depois de desencarnar, então significa que ele tem intestino grosso e intestino fino no perispírito? Eu perguntaria a vocês, eu não estou me lembrando agora o livro, me lembra aí, Antônio Carlos, qual é o livro que Filomeno de Miranda participa junto com Bezerra de Menezes, uma cesárea. Essa jovem moça sofre um acidente de carro na Serra da Mantiqueira. A caminhonete despenca de uma altura terrível naquelas curvas das Serras da Mantiqueira, nos anos 60 mais ou menos. E 3 pessoas que estavam na boleia do caminhão, da caminhonete, morrem preso às ferragens. E esta jovem estava no 8º mês de gestação e foi vítima de um acidente de carro porque a caminhonete caiu da Serra da Mantiqueira. A equipe de Bezerra de Menezes, esses espíritos, vai até o local aonde o carro sofreu o desastre, retira das ferragens o perispírito e leva para uma clínica. E Filomeno de Miranda se surpreende porque ele nunca tinha presenciado um parto no mundo espiritual. E os espíritos realizam um parto, faz uma cirurgia, retira do ventre da mãe a criança e coloca a criança ao lado da mãe. Filomeno de Miranda retrata, até o final eu vou me lembrar qual foi um dos livros que ele narra com riquezas de detalhes esse parto no mundo espiritual, porque a mãe morreu vítima de um acidente de carro no 9º mês de gestação. Ou vocês acham que essas pessoas vítimas desse acidente não são socorridos? Ou vocês acham que aquele avião da Air France, com quase 300 passageiros, que caiu no Atlântico, e naquele avião tinha pessoas de várias nacionalidades, pessoas de várias idades, e tinha uma mãe recém-parida e carregava no seu braço o seu filhinho de 1 ano de idade. Essa criança de 1 ano de idade estava dentro do Air France, no colo da mãe. Vocês acham que os espíritos não ajudaram aquelas pessoas ali, aquela criança? Claro que sim. Eu estou entrando Me lembra aí, Antônio Carlos, qual é o livro de Filomeno de Miranda que daqui a pouco eu vou me lembrar, que ele fala sobre esse parto no mundo espiritual. O que eu estou querendo afirmar com isso
que esse parto se deu no perispírito. Percebeu? Então, ele vai dizer aqui no item 8, não é? Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Então, o que compõe a energia do perispírito é retirado da energia que aure do nosso orbe terrestre. Os fluidos que aure Júpiter, Plutão, Saturno, Aldebaran, o sistema de Capela, Alcione, são outras vibrações, são outras energias. Então ele está dizendo isso, que é dos mundos que você habita, que você vai retirar a energia, o fluido para a formação do seu corpo físico, como também a formação. Não é transição planetária não, Tereza. Daqui a pouco eu me lembro. Se eu não lembrar, eu vou colocar aí no grupo. Grilhões partidos não. Eu pesquiso e coloco para que vocês vejam essa cesariana realizada no plano espiritual. Aí tem um momento, Tereza, que Kardec diz assim: dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza, Tereza, muito mais quintessenciado do que aqui. Então, vocês entenderam por que o telescópio Hubble não identificou vida inteligente? Porque está em uma vibração completamente diferente, se bem que uma das luas de Júpiter, a Europa, que é uma lua altamente condensada, provavelmente de micro vida microbiana extraplanetária na lua de Júpiter, Europa. Então eles estão chegando à conclusão que pode existir vida microbiana nas profundezas do mar da lua Europa. Então há probabilidade nessa visão. O que os espíritos nos mostram que há diversidades de vidas inteligentes povoando o universo. O meu amigo Antônio Carlos, que já nos conhecemos há muitas décadas, né, Antônio Carlos? Quantos espíritos não estavam acompanhando Antônio Carlos quando ele estava fazendo a trilha dele para Santiago de Compostela? Não é, Antônio Carlos? Quantas vezes você está no lazer, caminhando, você está na praia, você está dentro do ônibus coletivo. Dentro do ônibus coletivo tem espíritos que pegam carona dentro do ônibus coletivo. Você está dentro de um avião, provavelmente tem espíritos ali também dentro do avião. Você está no celular, provavelmente tem espíritos, amigos, sintonizado com o tipo de padrão mental que você está estabelecendo dentro do seu próprio lar. Então, o mundo é povoado de inteligências em estágios de vibrações completamente diferentes. Então, ele vai dizendo, eu vou abrir para o segundo momento para a colocação de todos vocês. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Ou seja, o perispírito não consegue penetrar nesses mundos porque o nosso perispírito ainda é muito material. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí
o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito, ou seja, a natureza do seu perispírito está proporcional ao grau de adiantamento moral que você já chegou. E como é que está o seu valor moral, a sua ascendência moral, não é? Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nós podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Olha, por experiência própria, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram essa experiência. Como Antônio Carlos comentou comigo que fez a trilha de Santiago de Compostela alguns anos atrás, e que faz a trilha de Santiago de Compostela, saindo de Saint-Jean-de-Port e subindo os Pirineus até chegar em Santiago, há certas altitudes que o padrão muda, a energia muda, a densidade é outra. E quando você volta para as grandes metrópoles, você sente uma energia muito pesada. Eu sempre digo assim de forma muito bem-humorada, viu, Antônio Carlos? Rico, quando pode, vai para Santiago de Compostela fazer trilha. Não é isso, Antônio Carlos? Depois você se defenda aí, viu, meu amigo? Então, rico, quando tem condições, vai fazer Santiago de Compostela. Mas o James ainda não foi em Santiago de Compostela. Eu estou com o projeto de ir, mas pedalando. Que o Antônio Carlos, ele caminha e o meu esporte é pedalar. Eu quero ir para Santiago de Compostela pedalando. Mas eu fiquei 4 meses. Eu passei 4 meses no Vale do Capão. E durante o período que eu fiquei no Vale do Capão, eu não tinha contato com civilização nenhuma. Eu fiquei dentro do mato, como nativo. Já são 20 anos que eu vou para o Vale do Capão. E durante esse meu samadir, a minha autocatarse, durante o período que eu fiquei lá no Vale do Capão, 4 meses, eu voltei de ônibus. Quando o ônibus chegou nas proximidades de Feira de Santana em diante, entre Feira de Santana e Salvador pela BR-324, e a situação ficou mais pesada quando o ônibus chegou ao acesso norte de Salvador. Eu senti uma densidade, a psicosfera muito pesada, muito abafada. Se você leva meses morando em regiões que a energia, o clima é outra, a energia do prana da natureza, da mãe Gaia, desse organismo vivo, e você volta para a capital, você sente a psicosfera densa, mais compactada, mais pesada. Então imagine isso quando você deixa o plano físico e vai para a região do umbral. E na região do umbral, a densidade é compacta, é pesada por conta da atmosfera mental dos seus moradores. Então os moradores residentes transitoriamente das cidades do umbral, eles não conseguem penetrar nas colônias espirituais superiores porque a sua densidade perispirítica não dá.
Então, eu acho que muitos de vocês já tiveram o fenômeno da emancipação da alma. É quando você sai do corpo físico consciente e que você começa a sonhar que está volitando. E naquele fenômeno da volitação consciente que você está, você começa a fazer um esforço mental para volitar e não consegue. Sabe por quê? Porque seu perispírito é tão pesado que você, em vez de volitar para regiões altas, você só consegue volitar em regiões baixas, porque a densidade do seu perispírito ainda é compatível com a densidade daquela região que você está acostumado a visitar quando você deixa o corpo físico. Filomeno de Miranda, em uma das suas obras, ele fala sobre isso. Sexo e destino. Sexo e obsessão. Esse livro, Sexo e Obsessão, de Filomeno, ele vai dizer que tem regiões no mundo espiritual que são regiões densas, pesadas, onde os espíritos que é ligado à sexolatria, eles vivem numa densidade tão intensa que muitos, eu vou repetir ipsiliter, como está no livro Obsessão e Sexualidade, se eu não me engano, de Filomeno de Miranda, que o indivíduo pedófilo na Terra, que é a história do padre Mauro, que ele narra nesse livro, o indivíduo que pratica pedofilia, o indivíduo que é ligado a drogas, a maldade, esses indivíduos, quando sai do corpo físico, ele vai para as regiões que ele tem sintonia. Vocês perceberam? Então, resumindo aqui, porque é um assunto assim fantástico, eu vou dar um resumo para abrir aí para a participação de todos vocês. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontram. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles vêm e são videntes entre cegos, não é? Então, esses espíritos superiores, sim, eles podem vir para os mundos mais grotescos, que é o caso do nosso planeta Terra. Então, no item 10, eu vou fazer um resumo aqui para que a gente possa passar para vocês. Ele vai falar que a camada de fluidos espirituais que cercam a Terra se pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera mais pesada, mais compactas, menos pura do que as camadas superiores. Não são homogêneos. Esses fluidos são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estão na razão da soma das partes puras. Traduzindo, o peso das suas moléculas que compõem o seu perispírito é influenciado por você. Você é a inteligência, é o espírito, é a centelha, é a luz, é o espírito que vai moldar o seu perispírito.
Então o espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação. O efeito de um reativo químico compre uma tinta branca e compre várias bisnagras, azul, vermelha, amarela. E você tem uma infinidade de bisnagra de várias cores, e dentro do balde você tem a cor branca. É você que vai definir qual é a cor que você quer fazer ali. Se você misturar o verde com o azul, botar o preto e misturar, vai dar uma coloração diferente. Então é você que vai colorir a cor que você quer. Então, o mundo espiritual, ele tem a coloração pela pigmentação do seu próprio pensamento. A substância química é molecular. Essas bisnagras líquidas de cores são alterações químicas, molecular. O que nós estamos aprendendo aqui é para que a gente não seja surpreendido, não é isso, Antônio Carlos? Quando desencarnar, bem que James falou que é assim que acontece. Então, nós estamos sendo assim preparados no sentido de entender a nossa própria natureza. Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, esse elemento que é o perispírito, ele vai estar sempre em relação com a natureza dos seres em que nós vivemos. Eu vou repetir a história. Narra Divaldo que tinha uma moça que ela usava uma roupa muito apertada no seu corpo. Ela tinha as suas nádegas de um volume altamente proporcional. E quando ela caminhava pelas ruas de uma cidade, os homens diziam: olha, parece um rabo de serpente. Ela anda como se fosse uma serpente. Essa mulher ouviu isso a vida inteira, desde jovem, provavelmente na adolescência, na juventude, na maturidade. Essa mulher sempre ouviu isso desses homens insensíveis. Olha, ela anda como se fosse uma serpente. De tanto ouvir isso ao longo da sua vida, eu vou lá, Antônio, eu vou falar sobre transição planetária. De tanto ouvir isso, Antônio, de que ela tinha rabo de serpente, ela desencarna. Isso ficou somatizado no teu pensamento, que quando ela se vê fora do corpo físico, o pensamento é tão poderoso que ela plasmou no seu perispírito corpo de mulher e corpo de serpente. Vocês não imaginam que você pensa, você cria imagens. As matérias mentais estão aqui. Se materializa, a gente não vê. Mas o médium vidente, há um livro, hoje eu estou esquecendo, eu acho que hoje eu, Antônio Carlos, eu acho que hoje eu comi alguma coisa que os meus neurônios estão se desconectando. Eu não estou me lembrando hoje alguns livros, mas tem um livro que fala sobre o universo em desencanto, não é? Lembrei agora, A Vida Fora da Matéria. É um livro esotérico. Este livro é esotérico, é um livro antigo. E esse livro tem ilustrações, tem imagens de espíritos das trevas colado aos encarnados. Uma mulher dançando em um cabaré
e o espírito dançando ao lado da mulher no cabaré, com formas horrendas. Frutas, a nossa alimentação da nossa casa, da nossa residência, com ovoides escuros penetrando nos nossos alimentos, dentro do nosso lar, na fruteira. Sabe por quê? Porque os moradores produzem matéria mental tão baixa que atrai esses vampiros, esses ovoides, para dentro de casa e vai contaminar a atmosfera psíquica da tua casa e vai interferir na tua própria alimentação. Barata também, gente? Não é isso. Não estou falando aqui de barata, por favor. As nossas irmãs barata estão no seu processo de evolução. Não estou falando de barata, eu estou falando de miasmas espirituais. Não estou falando de mosquito, de barata, nada disso. Eu estou falando de parasitas espirituais, produzido pelo seu pensamento. Eu entendi. Entendeu? Então agora eu vou abrir para a participação de todos vocês. Vamos lá. Como Suzana falou em baratas, a barata é um animal que está em evolução, não é? O mosquito é um inseto que está em evolução. O cachorro, o gato. Eu já tive cachorro. Hoje eu não tenho mais. E um certo dia eu peguei uma redoma e coloquei umas plantas dentro dessa redoma com terra. Eu comecei a molhar a minha plantinha que fica em cima da minha mesa, da minha cozinha americana. E aí um certo dia eu fui remexer na terra e descobri que dentro dessa minha redoma tinha várias... como é o nome daquilo que fica dentro da terra? Me ajude aí. Minhocas. Aí eu descobri que tinha 3 minhocas dentro do meu vaso. E comecei a cultivar as minhocas. São seres que estão no seu processo de evolução. O que eu estou falando aqui é sobre o pensamento e a nossa aparência que teremos ao desencarnar. Eu estou falando do perispírito. E aí eu aproveitei e falei sobre o tipo de padrão mental que nós estamos colocando dentro do nosso lar. Não é? Eu viajei para São Paulo uma certa feita com o diretor da empresa e ele me disse: James, eu vou passar na casa de meu tio. Esse tio foi até o aeroporto de Guarulhos e levou para a gente almoçar na casa desse tio, desse diretor da empresa, que era na periferia de São Paulo. Chegando lá nesse bairro de São Paulo, o tio tomava cachaça. A casa do tio desse diretor tinha uma estante cheia de garrafa de cachaça. E dentro dessas garrafas tinha cobras. E ele era amante de cachaça. E ao lado da casa dele tinha um bar, que o bar era dele. E dentro desse bar tinha uma mesa de sinuca enorme. Estava eu, outra colega da empresa, tinha 3 colegas da empresa e ele levou todo mundo para almoçar na casa desse tio dele. Quando eu entrei no bar, não é?
Tava todo mundo lá, tinha várias pessoas dentro do bar, bebendo, falando alto, tomando cachaça, bebendo, jogando sinuca. Ao adentrar aquele recinto, eu senti uma densidade, um mal-estar terrível. Eu comecei a me sentir mal. Havia uma densidade tão pesada. Os frequentadores daquele bar, os espíritos que estavam frequentando aquele bar, eram espíritos frequentadores assíduos, que acompanhavam aquelas pessoas que todos os dias vai bater o seu ponto naquele bar. Eu virei para o diretor da empresa e disse: olha, sinto muito, mas eu não estou me sentindo bem, eu vou pegar o metrô e vou para o hotel. Mas Jaime, você não vai almoçar? Não, eu não vou almoçar. E a comida era uma comida pesada, era tudo pesado. Eu aí peguei o metrô, me mandei, fui para o hotel. Eu não estava me sentindo bem. Naquele momento eu não estava realmente assim, eu senti uma energia muito pesada. Então você, com a sua imagem, com o seu perispírito, que vai estabelecer. Eu vou passar para vocês agora. James, boa noite a todos. A minha câmera está com algum problema, deu aqui para mim, eu passei até aí no chat para Rafael e está me dizendo que minha internet está com instabilidade, mas ela está aberta para mim e eu mesma estou vendo que não tem a minha imagem, viu? Certo. Eu sempre achei o corpo físico de uma engenharia fantástica, o nosso organismo, né? O funcionamento bioquímico, enfim, tudo. E também o perispírito. É de uma engenharia, é uma coisa que realmente parece de outro mundo, o perispírito. Lembro de algumas características, a plasticidade do perispírito, gravar registros, registrar emoções, como essa moça aí do rabo né? Registrar, também servir de pista para os nossos cobradores, através daquele padrão que está registrado no nosso perispírito. Então, isso é fantástico. Mas é fantástico também, e eu, pelo menos, não sei usar isso. Eu não sei usar isso. Esse poder do perispírito, né? Conseguirmos modificar coisas na nossa vida, modificar padrões, né? Isso é fantástico, e o perispírito pode ir, lendo aqui, o sinal lá no grupo tem o capítulo 14, não, tem 15. E tem 7 do 15. Eu, inclusive, estava lendo errado no começo, mas depois eu acordei que não era, mas tá. Eu me lembrei muito dessa questão do perispírito vir do fluido cósmico, assim como o corpo físico vir do fluido cósmico. Essa interconexão, né? Mas eu me lembrei tudo enquanto você falava de magnetismo, que também é a ação desse fluido, né? Aquela teoria da dupla fenda. Eu não sei se você conhece, tem até um desenho animado fantástico. Se eu conseguir, eu vou jogar lá no grupo. Eu gosto muito de desenho animado. Eu também gosto. Porque imagem, você fixa o conteúdo na hora, a teoria. Eu uso muito com meus alunos. Deixa eu fechar um pouco a janela aqui, porque eu não moro em frente de rua, mas é impressionante como sobe carro na hora do estudo. Impressionante. E que fala exatamente sobre o elétron, que é parte de um átomo, e tudo é composto de... Nós somos formados de átomo, tudo, né? É composto de átomo. E como o átomo é inteligente. E vem do fluido cósmico. A origem de tudo é esse fluido, né? E como é inteligente que ele passa por uma fenda e se comporta de uma forma, passa por duas fendas, se comporta de
outra forma, e não só o átomo, a matéria, as ondas, que também tem átomo, as ondas. E como o observador interfere neste átomo passando nessa fenda. Então, eu vejo o seguinte, como nós interferimos em tudo na nossa vida, seja de positivo e negativo, e a gente tinha que ter mais sabedoria de saber fazer isso, sabe? Eu mesmo interfiro muito negativamente. Nossa, quanto pensamento horrível para mim. Eu fico, gente, eu tenho que ficar transformando toda hora, sabe? Para não virar uma auto-obsessão, porque a coisa não flui, é tanta coisa, tanto baixo em vez de alto, que eu sinto, né? Apesar de ainda não conseguir não fazer de todo, porque um momento você desliza, né? Então, como a gente interfere nesse fluido cósmico, que a gente tinha que fazer o contrário, né? Usar desse magnetismo, usar dessa interferência para alavancar, né? Como o novo coronavírus faz, que eu já falei aqui, essa mutação dele para sobreviver, né? Isso é fantástico, isso é de um poder, sabe? Eu acho. E como eu não consigo chegar no chulé do novo coronavírus? Usar esse fluido cósmico, né, de uma forma benéfica para mim, de uma forma salutar, tudo. Isso. Como eu comentei, o perispírito, ele, de fato, como Hernani Guimarães Andrade vai afirmar, ele chama MOB, modelo organizador biológico. Imaginem que todos temos 100 bilhões de neurônios. O cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Entre um neurônio e outro, nós temos 100 bilhões de neurônios. Entre um neurônio e outro, Ana Célia, existe 100 trilhões de sinapses. 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses. Ilustrando Ana Célia, enquanto Ana Célia mexe com o cabelo dela, os neurônios dela estão funcionando. Os neurônios, Ana Célia, são as cidades, as metrópoles. E as sinapses são as estradas. Salvador é um neurônio, Feira de Santana é um neurônio. Rio de Janeiro, onde está a Eliene, é um neurônio. Entre Salvador e a capital do Rio de Janeiro, são quase 1.600 quilômetros. A BR-101, que liga a Bahia ao Rio de Janeiro, é uma sinapse. Entre essas estradas, o que anda nas estradas? Veículos, carros, bicicleta, motocicleta, ônibus, carro, veículos. Então eu perguntaria, minha amiga Eliene, a viagem que eu fiz de Salvador até o Rio de Janeiro, Eliene, na época que aqui em Salvador a gente fala de buzu, que eu ia de buzu para o Rio de Janeiro, no tempo das vacas magras, que eu saía daqui, ia para o Rio, ia pela 101, subia e entrava para o Rio de Janeiro por Petrópolis. As estradas são as sinapses. Aí eu perguntaria, o que vocês acham? O que anda nesses 100 trilhões de estradas que é chamado de sinapse? Porque seu cérebro
é um cosmos, é um microcosmos de uma outra capacidade de inteligência fantástica. O seu cérebro é um microcosmos com 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses. A pergunta é, o que está neste exato momento transitando nas suas sinapses, entre uma sinapse e outra, para os neurônios? No momento em que nós estamos refletindo, pensando, há uma explosão de energias, de luz. Quando Hernani Guimarães Andrade narra em um dos seus livros, Espírito, Perispírito e Alma, e que Teresa estava falando desta máquina maravilhosa. Antes de você reencarnar, Ana Célia, toda a sua estrutura, vamos dizer assim, os seus 46 pares de cromossomos, Ana Célia, você lembra desse momento, minha amiga Ana Célia, que os seus 46 pares de cromossomos, mais 25 mil genes distribuídos, antes de Ana Célia reencarnar, no mundo espiritual, o mentor de Ana Célia, junto com outra equipe espiritual, engenheiros geneticistas, disse: Ana Célia, você vai reencarnar com os seus completos 46 pares de cromossomos, mas eu vou fazer uma alteração genética. E aí, Ana Célia, antes de reencarnar, ela coloca debaixo do braço uma pasta, e dentro dessa pasta tem umas lâminas transparentes, e que Teresa, que ainda estava no mundo espiritual junto com Ana Célia, Teresa Bartira, amiga de Ana Célia, no mundo espiritual agora estão se conhecendo aqui pelas lives. Aí Teresa diz assim: Ana Célia, que pasta é essa com essas lâminas transparentes? Aí Ana Célia disse: Teresa, aqui é o meu mapa cromossômico do meu futuro corpo que eu terei na Terra. E é onde você fez essas alterações? No Ministério da Reencarnação. Então, cada um de nós, esse corpo, ele foi projetado pelos engenheiros, como o meu amigo Antônio me lembrou aqui do livro Transição Planetária. Há um capítulo no livro Transição Planetária que vai falar sobre o Dr. Artêmio, que na Terra foi um geneticista. Geneticista na Terra, engenheiro geneticista na Terra, geneticista no mundo espiritual. E quando ele foi para o mundo espiritual, ele estava fazendo alterações genéticas para receber a futura geração que está reencarnando, que são os espíritos de Alcione. Esses espíritos de Alcione precisaria ter padrões cromossômicos diferenciados do nosso, e vocês estão vendo essa nova geração que está chegando aí. Então essa grandeza, essa beleza da engenharia genética da Terra, que a gente fica maravilhado. Imaginem a engenharia genética no plano espiritual. Então, Ana Célia, cada um tem um corpo que merecemos. Hoje nós estamos nesta epiderme, nesta estrutura biológica. Mas, Ana Célia, qual era a fisionomia de Ana Célia há 1.200 anos atrás? No dia 3 de março do ano 1200. 3 de março do ano 1200, o espírito de Ana Célia estava reencarnado na Terra. Há 1.200 anos atrás, o Brasil
Não existia. Por onde Ana Célia andava? Ele estava encarnado ou encarnada. Ana Célia poderia estar no corpo masculino ou no corpo feminino. E qual era a aparência de Ana Célia? James, como é que eu posso saber? Você não vai saber. Mas cada um de nós tivemos outros corpos. E que essa nossa aparência atual é reflexo das nossas últimas experiências. Está lá no livro. Antônio Carlos, eu estou lhe pedindo ajuda, meu amigo, porque hoje eu acho que eu comi muito queijo, viu? Oi. Posso perguntar? Pode sim. Então, mas essa aparência, né, que eu teria no ano de 1200, fica gravado no perispírito, não é isso? Muito bem, Ana Célia. Ana Célia está aprendendo. Lembra que eu mostrei na semana passada sobre a teoria da cebola? Né? Ana Célia, no dia 2 de março de 1200, estava encarnada. Só que nós não sabemos se ela estava encarnada no corpo masculino ou feminino. Que tipo de idioma Ana Célia falava? Em que país Ana Célia viveu? Os escravos, eu já tenho 3 anos que eu venho estudando toda a série do livro Escravidão, uma história da escravidão no Brasil, o 3º volume da trilogia, de Laurentino Gomes. Eu resolvi cruzar as informações do livro de Laurentino Gomes com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil recebeu, as Américas recebeu 12 milhões de escravizados. Salvador e o Rio de Janeiro, Eliane, lá no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, entre essas duas cidades, a capital, Salvador era a capital do Brasil naquela época, e o Rio de Janeiro, juntos receberam 5 milhões de escravizados. Castro Alves, ele escreve um poema, O Navio Negreiro, ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, ó albatroz, ó albatroz. Os navios saíam da Serra Leoa, da costa do Beni, para Salvador e Rio de Janeiro. Entre a travessia do continente africano ao continente sul-americano, os escravos eram jogados vivos como mercadoria, porque era um tráfico de navios e os navios ingleses interceptavam e, para se livrar da carga, jogavam as pessoas vivas para o fundo do mar. E criou-se um circuito de tubarões. Os tubarões que só viviam na costa, no litoral da África, estavam agora convivendo aqui na Baía de Todos os Santos, no século XVIII. Porque os escravos eram comidas. E Humberto de Campos, num dos capítulos do livro, vai dizer a origem desses escravos. Muitos desses escravos de epiderme negra, alguns deles, muitos deles, eram senhores feudais da Idade Média que pediam para reencarnar no continente africano, para sentir na pele o que eles fizeram. Vocês conhecem a história do senador Públio Lentulus. O senador Públio Lentulus, que foi casado com Lívia, ele foi uma pessoa que fazia parte do governo de César. Ele era senador, ele desencarna. 50 anos depois da desencarnação dele, ele reencarna não agora como senador, mas como escravo Nestório. 1.800 anos, 1.200 anos depois, não me lembro agora. Estou me lembrando. Aquele senador que viveu em Roma, ele vai fazer parte da equipe de jesuítas que vai catequizar os índios. Padre Manuel da Nóbrega
uma das reencarnações de Emmanuel. E ele narra no livro Deus Conosco que ele veio para as Américas e conviver com os servícolas para ele sentir na pele o que os cristãos sentiam quando estavam sendo devorados nos coliseus romanos. Portanto, nós temos infinitas subpersonalidades. As nossas experiências, como vai narrar Edgar Cayce, muitas vidas, as vidas de Edgar Cayce, Ana Célia, ele lembra as suas 10.000 últimas reencarnações que ele teve. Ele vem trazendo narrativa. Ele foi considerado o maior médium norte-americano do século XX. Edgar Cayce, ele lembrava das suas vidas passadas. Há 10.000 anos atrás, ele dizia por onde ele andava. Então, o que nós estamos aqui aprendendo com esta doutrina, essa filosofia perene do amor, que é a doutrina espírita, é abrindo as infinitas possibilidades que você é capaz. Vocês são capazes de mudar o mundo, mudando a tua forma de pensar. Como a Ana Célia está aqui na minha tela principal, não é, Ana Célia? Faça sua regressão mental, porque já me perguntaram, James, como é possível eu ter informação de quem eu fui numa vida do passado? Eu digo sempre, eu tenho uma técnica infalível, Ana Célia, para você saber quem foi você numa vida do passado. Mas como, James? Quando você for dormir, coloque a sua cabeça no travesseiro e faça uma retrospectiva do que você é hoje, o que você pensa, é o que você pensava no passado. Não importa você saber quem foi você em vidas pretéritas. O que importa e o que é importante, o que você é hoje e o que você está fazendo para a construção do bem para a humanidade. Não fiquem presos ao passado, porque a gente cria grilhões que nos prendem. Liberte-se dessas algemas do passado e viva o presente precioso, que é viver este momento. Então, Ana Célia, 3 de março do ano de 1200. Eu vou botar essa minhoca na cabeça de Ana Célia. Por onde a minha amiga Ana Célia dava, assim, né? É claro que eu estou teorizando. Então, assim, meus queridos... Agora eu queria perguntar outra coisa. Quando você disse assim que André Luiz, a barba dele cresceu, mas isso foi temporário, não é isso? Olha, então, a gente não vai ficar comendo lá no plano espiritual. Eu já li alguns livros que dizem que quando a pessoa sente fome, aí dá uma sopa. Essa pergunta de Ana Célia foi muito boa, a sua pergunta, Ana Célia. Ela está perguntando, porque na descrição dos primeiros capítulos do livro Nosso Lar, a André Luiz narra que sentiu sede e fome, que a barba cresceu, a roupa rasgou. Então, será que no mundo espiritual, ele ficou 13 anos, se eu não me engano, 13 anos na cronologia terrestre. Na Terra é 13 anos. No mundo espiritual, o espaço-tempo é outro. A teoria da relatividade de Albert Einstein vem nos mostrando que o espaço-tempo nos universos paralelos é outro. Aí eu perguntaria, né, em cima do questionamento de Ana Célia, a barba cresceu, não é? O cabelo cresceu. Ele foi resgatado naquela situação. E você vê no filme, né, de Ney Prieto, que fez o personagem de André Luiz, ele todo, sabe? Será que ele foi em uma barbearia quando chegou na colônia Nosso Lar, Ana Célia? Minha amiga Ana Célia, já que você fez essa pergunta. Então, quando ele chegou numa pagiola,
na colônia Nosso Lar. Será que em Nosso Lar tem alguma barbearia onde André Luiz fez a barba e cortou o cabelo, já que ele estava com a barba e o cabelo crescido? Não é isso que está lá no livro? Ô James, então como foi que ele cortou o cabelo? Como é que ele fez a barba? Tem barbearia num plano espiritual? Eu não vou responder. Eu vou deixar... Pode até ter, mas eu acho que não tem. O pensamento... Não tem. É que ele, pelo pensamento, é que ele foi ajustando tudo isso, né? Exatamente. Quando você desembarca no mundo espiritual, trazendo as cargas emocionais que você teve na Terra, os seus vícios, as suas necessidades inúmeras, o seu ego que você teve na Terra, você leva para o mundo espiritual todas essas bagagens emocionais, as necessidades. Então, se você passou a vida inteira na Terra enrolando o cabelo como a Ana Célia está enrolando, você desencarna e fica com esse mesmo vício. A Ana Célia pode fazer isso, eu não posso. Então, nós levamos esses nossos vícios para o mundo espiritual. Você vai modificar através do pensamento. Esse programa, meus amigos, que eu apresento todas as quartas-feiras às 21 horas, do livro Pensamento e Vida. É um livro de Emmanuel que fala sobre o pensamento, é a dinâmica da vida na Terra e no mundo espiritual. Perceberam? Então, meus queridos amigos, a hora já está estourando. É maravilhoso estudar a Gênesis, não é? É maravilhoso ter esses questionamentos. Na próxima semana, o tema vai ser ainda mais interessante. A ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Agora, James, eu disse que poderia ter a barbearia, porque se não fez o parto da criança... O questionamento de Ana Célia, eu vou jogar para vocês. Eu não vou responder, eu vou responder na próxima semana. Algumas, eu não quero entrar nesse assunto, porque o tema, a hora urge. Eu posso falar sobre como é as habitações nas cidades espirituais. Como são as habitações das cidades do umbral. Como é composto as residências dos espíritos que habitam as regiões do umbral. Como é as residências dos habitantes da colônia Redenção, Nosso Lar, o Templo do Coração. Não é? André Luiz foi para a casa de Lísias e foi jantar. Tinha uma cama, tinha uma sala, tinha um banheiro. Esses questionamentos de Ana Célia faz a gente pensar. Então, às terças-feiras, vou fazer divulgação do estudo do nosso amigo Roberto Sabadini. O meu amigo Roberto Sabadini, que coordena os estudos do livro dos Médiuns. E lá tem um capítulo, Ana Célia, que fala sobre do laboratório do mundo invisível. Será que lá tem uísque? Tem locais para comprar uísque? Comprar quentinha? Do laboratório do mundo invisível. Agora eu encerro e eu vou pedir a um de vocês para que faça a prece. Eu vou pedir a Ana Célia, que hoje a gente interagiu muito com ela aí, não é? Você poderia fazer a prece aí de encerramento, Ana Célia? Sim. Então, prezados irmãos, amigo James, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos estudando a Gênese e com tantos ensinamentos, não é, que vão clareando as nossas mentes
e nos fazendo pensar um pouco mais, buscando mais ensinamentos, né, para a nossa própria evolução. Que Jesus nos permita uma noite de refazimento para os nossos corpos físicos, mas que nós espíritos continuemos, né, com esses estudos no plano espiritual. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão. Obrigada, Ana Célia. Ana Célia, Tereza, eu acho que a Ana Célia hoje ela vai dormir refletindo por aonde eu andava há 1.200 anos atrás. Né? Teremos novidades. A todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês e que possamos, nos nossos sono, ter sonhos reparadores e lúcidos sobre a realidade espiritual. Gratidão a todos. Namastê. Eliane, um abraço em você, ao povo do Rio de Janeiro. A todos vocês, gratidão. Fica com Deus.